Vocação, qual é a sua? Os religiosos ou religiosas são pessoas que foram chamadas para seguir a Jesus dentro de uma congregação religiosa, consagrando-se a Ele através dos votos religiosos de pobreza, castidade e obediência, além de outros específicos de cada congregação. Através do voto, o religioso faz uma oferenda de si mesmo a Deus. E no mês dedicado às vocações, nesse terceiro domingo, a igreja celebra a vocação pela vida consagrada. Bom, a vida religiosa e a vida sacerdotal, ambas fazem parte da igreja. No caso dos sacerdotes, talvez fiquem mais populares os padres diocesanos, como nós os vemos nas paróquias. E ainda dentro do sacramento da ordem existem 3 graus. O diaconato, nós podemos ter o permanente ou o transitório, o grau da ordem dos presbíteros, sacerdotes, como nós os vemos em maior número, e os bispos, como nós temos aí à frente das nossas dioceses. No caso do presbítero, ele pode ser diocesano ou religioso. Daí o sentido da pergunta. O presbítero diocesano é encardinado numa diocese e trabalha majoritariamente na administração, no cuidado das paróquias. E no caso da vida religiosa, no meu caso como irmão, pertenço a uma congregação, atuo dentro de um carisma e dentro dessa congregação posso exercer diversos trabalhos. Então o presbítero ele vai administrar os sacramentos, como padre diocesano ou como religioso. E no caso do religioso não ordenado, ele vai trabalhar naquilo que a sua congregação, o seu carisma necessitar que ele faça. Logicamente ele pode depois vir a ser um presbítero também e exercer logicamente essas funções. Mas a diferença é basicamente essa, o religioso trabalha dentro de um carisma e o ministro ordenado, o presbítero, podendo ser religioso ou diocesano, vai basicamente atuar em paróquias, e no caso administrar os sacramentos, algo próprio então do sacerdote. Olha, eu vou responder essa pergunta dizendo algo que a minha mãe sempre me fala. Dificuldades a gente encontra em todos os lugares, sempre. E atendendo aqui aos romeiros do mosteiro, nós falamos da cruz de Cristo. Eu posso ser cruz, mas também levar a cruz. Então, dificuldades sempre em todos os lugares. Mas eu acho que a oração nos fortifica e nos possibilita, ela nos capacita para sermos mais fortes diante aí das muitas situações que nós vivemos. Então, a vida religiosa no mundo, na igreja, o papel dela é justamente desempenhar aquilo que o seu fundador pensou, inspirado pelo Espírito Santo. Então, pode ser o cuidado aos doentes, pode ser a questão das aulas, como professor, o carisma missionário. Então, o religioso vai desenvolver um trabalho de acordo com o seu carisma, de acordo com a sua fundação. E tudo está aí para o bem da igreja. Santo Inácio de Loyola, que fundou os jesuítas, ele tem uma máxima que diz, ad maior glória Dei, tudo para a maior glória de Deus. Então, assim que nós devemos pensar, cada religioso dentro do seu carisma, exercendo aquilo que lhe é proposto. Olha, acho que cada tempo tem a sua dificuldade, cada tempo tem as suas benesses, Então, acho que hoje nós temos um avanço tecnológico muito grande que nos possibilita um campo de ação muito grande. E talvez as dificuldades também venham por aí. Então, se é mais fácil ser religioso hoje do que tempos atrás, eu não vou saber afirmar. Mas cada época tem a sua cruz e a sua luz. O Papa Francisco ele coloca muito para nós, para os religiosos, olhar a história. Talvez não com saudosismo, não com apego ao passado, mas se lançando para o presente, se lançando para o futuro. Então, essa proposta para nós hoje é utilizarmos dos meios possíveis para evangelizar, e tentar se esquivar daquilo que de fato nos afasta do caminho. Tem isso também. O importante é saber separar as coisas. Não é fácil não, vamos ser muito sinceros, mas a gente tem que aí se agarrar naquilo que de fato o Cristo nos mostra, o Cristo nos orienta. Bom, a congregação a qual pertenço chama-se Oblatos de Cristo Sacerdote. Ela nasceu aqui no Brasil, do desejo de um padre lá do Amazonas,
que tinha o cuidado aos padres como uma prioridade na sua vida. Então, os oblatos de Cristo Sacerdote têm por carisma, o nosso carisma é a assistência aos padres diocesanos, idosos e doentes. Atualmente nós somos 50 membros entre padres e irmãos, e o nosso trabalho se dá na oração, que é diária, e na assistência também àqueles que mais necessitam. Então hoje, basicamente, nós temos essa atuação mais forte na cidade de Santos, no litoral sul aqui de São Paulo, e na cidade de Marília, onde 2 dos nossos membros cuidam de um bispo emérito, Dom Oswaldo Giuntini. Então o nosso carisma, desses 50 corajosos padres e irmãos, se dá na assistência, e também na missão. Nós temos também uma frente de missão no estado do Mato Grosso do Sul. Então vai muito das exigências da igreja. Se um padre em determinado lugar, algum bispo precisa do nosso auxílio, nós ali estamos. Mas basicamente na questão da assistência. Nesses 65 anos de história, nós já assistimos a mais de 100 padres e bispos, alguns até ao momento da morte. Então precisa, e havendo um oblato disponível, lá estamos, para cuidar, fazer o que for necessário, para que aquele padre ou aquele bispo tenha aí uma certa dignidade, nesse momento de assistência. Então nós rezamos com eles e por eles, assistimos na enfermidade. Então nosso carisma é esse. A congregação nasceu no estado de Minas Gerais, na cidade de Lagoa Santa. E hoje, depois de passar por vários lugares, a sua sede é aqui em Roseira, no Mosteiro da Sagrada Face. Então esse é um pouquinho da nossa história e o trabalho que nós desempenhamos. E o nosso distintivo é o nosso hábito, a nossa batina, que se inspira na batina diocesana, é justamente branca no sentido de que nós, ao estarmos ao lado de um padre, não apareça tanto. Então é a questão do desaparecer para que o padre apareça. E ali nós temos o seu amparo, o seu auxílio, aquele que cuida na enfermidade, ou que também ajuda numa paróquia no momento de maior necessidade. No mês de agosto, a TV Frei Galvão apresenta um especial sobre as vocações. Vocação sacerdotal. Vocação familiar. Vocação religiosa. Vocação leiga. Afinal, qual é a sua vocação? Todos os domingos, aqui na TV Frei Galvão.